Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a este vídeo muito especial, né? Tô aqui hoje com o Ramon Vitral. E quem sou eu, né? Eu sou o Vinícius Félix, sou jornalista, sou dono do podcast Telefonemas, e você pode estar vendo essa conversa aqui em vários lugares, que a gente vai divulgar pra caramba esse papo. Talvez você esteja no canal do Ramon, talvez você esteja no canal do Telefonemas. Ó, onde você estiver, seja bem-vindo a esse papo com o Ramon, porque hoje a gente vai falar de uma novidade, né? Talvez você esteja vendo aqui na descrição, na capa, ou no nosso fundo aqui. A gente vai falar de Vitralizado, HQs e o Mundo. Primeiro livro do Ramon Vitral, essa coletânea do que melhor ele produziu, não só no blog dele, mas na carreira dele como um jornalista de quadrinhos, né? E essa coletânea que vai sair agora, né? Eu imagino que nesse momento você vai poder ir na descrição desse episódio, onde você estiver, tem um linkzinho, vai ter o link da pré-venda, né? No momento que a gente está gravando, a gente não tem ainda várias coisas definidas, mas quando você estiver assistindo, vai estar tudo prontinho lá no link da pré-venda, você fazer a sua encomenda numa boa. E esse papo de hoje é tanto uma divulgação do livro, quanto também uma investigação aqui sobre a carreira do Ramon, já que é um livro que resume a carreira dele. A gente vai dividir em dois blocos. Esse primeiro bloco que você está vendo, a gente está chamando aqui provisoriamente, talvez, de o livro e a trajetória profissional do Ramon. A parte 2 vai ser mais sobre quadrinhos e sobre a vida pessoal dele, para você que está aí curioso, né? Fofoca e tal. Vai estar tudo lá no segundo bloco. Agora a gente vai fazer um capítulo sério sobre o livro. Antes de tudo, Ramon, seja bem-vindo e de cara te agradecer pelo convite aqui, pra gente, esse convite que você fez de poder te entrevistar para a divulgação do seu livro. Muito obrigado, cara. Mas obrigado pela sua presença aqui. Como que você tá? E aí, Vinícius? Obrigado por ter participado. Esse é um conteúdo que eu achei que valia a pena produzir para divulgar o livro. E se era para eu ser entrevistado, eu queria ser entrevistado por alguém que eu admiro muito, que faz grandes entrevistas. Eu gosto muito de telefonemas, já participei de telefonemas. É verdade. E é isso, cara. O livro estou produzindo, tô desde o ano passado. Na verdade, bem, a gente vai falar sobre isso, mas eu estou há um bom tempo trabalhando nele e as coisas começaram a acontecer mesmo, a correr a partir do meio do ano passado, mais ou menos. E voltando, né, igual você falou, no link da descrição, no espaço da descrição tá o link para pré-venda. O livro está em pré-venda no site da Marte, que é a editora que está publicando o livro. Você vai lá em mmarteproduções.com. O link está aqui, mas o link também está no Vitralizado, que é o meu blog. Enfim, Vinícius, estamos aí para bater papo e falar sobre esse livro que eu estou publicando. Eu tive a honra aqui de já ler boa parte dele, mas eu quero começar pelo título mesmo, porque eu acho que eu gostei do título. Primeiro que é isso, né? Para quem ainda não entendeu, é um resumo dos 10 anos do Vitralizado, mas não tem só coisas do Vitralizado. Mas esse título, HQs e o Mundo, eu queria te perguntar sobre isso, né? Porque, tipo assim, são dois universos, fala, né, essa relação, o mundo das HQs e o mundo em si mesmo. E o livro tem esse diálogo, né? Porque é uma característica dos seus textos, colocar as HQs no mundo, né? Elas não são só um entretenimento, não estão ali de passagem, elas estão para dialogar mesmo com o mundo. Então eu queria que você explicasse esse título e, tipo assim, e aí numa segunda pergunta já, o que deu para contar em 10 anos de trampo? Pois é, assim, esse livro, eu tô com ele na cabeça desde que o blog tinha 5 anos, né? Eu já queria fazer, assim. Só que, assim, na época eu pensava até uma coisa mais simples, um cine, talvez, uma publicação independente, menor e com alcance mais limitado. Só que, assim, os anos foram passando e conversas rolavam com pessoas que estavam interessadas, mas em um momento não podia, e às vezes as pessoas estavam interessadas e eu não queria naquele momento, queria esperar um pouco mais. E aí inscrevi em editais, acabou não rolando. E aí no ano passado o blog, o Vitralizado, fez 10 anos. E eu falei, cara, eu acho que agora era a hora de fazer isso acontecer. Mas mesmo assim eu não tinha muita
não tinha muitos contatos, assim, apesar de eu conhecer muita gente do meio, eu acho que o fato de editoras publicarem quadrinho talvez nem sempre seja interessante para elas publicarem livros sobre quadrinhos. São, Coisas apesar de ter, diferentes. são coisas bem diferentes, e eu entendo a ousadia e o risco de publicar uma obra sobre história em quadrinhos, né? E, enfim, e aí um momento eu puxei papo com o Márcio Paixão Júnior, que ele é um dos sócios da Marte, que é a editora que acabou comprando o projeto, e o Márcio, bem, o Márcio é um cara que eu admiro muito, ele é não só um dos sócios da Marte, como ele é quadrinista, ele é pesquisador, ele é músico, ele é a banda dele é o Mechanics, que publicou, em parceria com o Fábio Zimbres, o Música para Antropomorfos, que é um dos grandes clássicos dos quadrinhos nacionais, e o Márcio é pesquisador de quadrinho, o Márcio ele é um dos colaboradores do Raio Laser, que é um dos grandes blogs, sites de quadrinho aqui no Brasil, e aí, assim, eu fui numa de perguntar, tirar dúvida de, sei lá, questões de como publicar tal texto, se eu fosse fazer. E aí ele comprou a ideia. Ele falou, cara, você já tem editora? Eu falei, não, então vamos. É meio E tipo assim, você falou assim, com quem que eu vejo isso aqui? Ele falou, é comigo mesmo. foi mais tirar dúvida, assim mesmo, de, sei lá, de pensar formato, trocar ideia com pessoas e tal. E aí ele super comprou a ideia. E eu confesso, cara, que assim, porra, foi demais trabalhar com. Está sendo demais trabalhar com o Márcio, porque eu confesso que eu estava sendo meio conservador com o livro, sabe? E ele que foi dobrando as apostas, assim. Eu sempre tive na cabeça esse livro como um almanaque do Vitralizado, sabe? Uma coletânea de melhores momentos, assim. E partiu muito do Márcio me estimular a encontrar um outro recorte, assim. E, e aí, à medida que a gente estava escolhendo quais textos que iam entrar, quais que não iam entrar, e eu já tinha o filtro muito bem selecionado, e aí eu fui conversando para as pessoas que iam fazer o prefácio é do Érico Assis, pesquisador, tradutor, jornalista, e o pós-fácio é da Maria Clara Carneiro, e que é pesquisadora, tradutora, e faz o prêmio Grampo comigo, um prêmio de quadrinho, e aí, assim, os textos deles, eles apontavam muito sobre como eu explorava, como eu tenho esse padrão de tentar relacionar a obra, o autor, com o mundo, com o que está acontecendo, com a realidade, sabe? Como que aquela obra se conecta e dialoga com o mundo. E assim, eu falei, nossa, que tipo, o Érico não leu o texto da Maria, nem a Maria leu o texto do Érico, e os dois faziam essas menções à realidade, ao mundo, e partiu do Márcio ver a relação vitralizada, o HQs e o mundo, né? Porque assim, eu acho que se trata disso, né? A minha proposta é muito essa, assim, né? Eu acho que eu não falo para um público nichado de leitores de quadrinho, eu acho que eu também falo com esse público leitor habitual de história em quadrinho, mas eu tento ir um pouco além, sabe? Para alguém Total. que nunca leu quadrinho, ou para quem quadrinho é só uma área de interesse entre muitas, por que aquilo é interessante? Por que aquilo se faz relevante no mundo hoje, com tanta coisa acontecendo? Como é que essa obra mesmo obras mais herméticas que se propõem a experimentar em relação à linguagem, por que que ela faz sentido ser publicada e você investir nela nesse mundo hoje, sabe? Enfim, é, e eu fiquei pensando que realmente, assim, essa é a minha proposta, sabe? Tipo, e ela se faz presente tanto no blog quanto nas publicações com quem eu colaboro, assim. Eu acho que tem um vício nosso, quer dizer, uma busca nossa como jornalista de tentar traduzir para não
não habituados àquela linguagem ou àquele meio, por que aquilo é interessante? E eu acho que isso acabou sendo meio que o padrão, assim, do meu trabalho, sabe? Não tem uma perspectiva de fã e sei lá, não sei, eu tento traduzir por que aquilo se faz relevante hoje, sabe? E, e eu acho que essa relação com eu o acho mundo é que muito coerente. essa coisa, né, de quando a gente fala colocar no mundo, é nesse sentido amplo mesmo, porque talvez exista um jornalismo de quadrinhos e ele tem seu lugar, lógico, que é de colocar o quadrinho no lugar dos quadrinhos, né? Tipo, Sim, trabalhar pro sim. nicho, né? Aham. E você tenta fazer os dois serviços ao mesmo tempo. Tá ali, serve para esse nicho, mas tá falando, né? Tá expandindo, tipo. Acho que tem a ver acho que tem a ver até porque, tipo assim, seu material não é só o blog, né? Você vai para um lugar que as pessoas esquecem que existe hoje, que é o jornal, né? Que é um Aham. leitor médio, que é o cara que pegou aquilo ali de passagem, né? Uhum. Mas então, cara, eu acho que o desafio acaba sendo esse, né? Essa maluquice, assim, de tentar explicar para esse leitor não habituado, mas ainda apresentar algo, não sei, inédito ou original para quem conhece aquilo, sabe? E eu acho que essa minha Sim. busca de entrevistar os autores, ela acaba suprindo esse lado de quem já conhece, sabe? Tipo, porque eu falo com as pessoas. Então, assim, eu, eu, eu tenho o beabá ali no que eu tô tentando escrever, mas, assim, tem um pouco mais, sabe? Porra, tem o cara falando de por que aquilo é relevante, sabe? Por que, sei lá, o que ele tá pensando hoje, o que ele tava pensando quando ele escreveu e o que ele acha do mundo hoje. Enfim, eu acho que tem essa relação que eu tento explorar entre a realidade que acaba suprindo muito desses interesses do leigo e do já, sei lá, do que já tem a bagagem, né? Do O que já tem a habitual, vivência. sim. Sim. E isso aí é curioso, porque falando aí um pouco da sua trajetória, né? Tipo Uhum, assim, eu acho que não existem tantos jornalistas de quadrinhos assim, quando, sei lá, existem jornalistas esportivos ou jornalistas de economia, né? Que você vai, aí é um número bem maior. E você não, tipo assim, você sempre gostou de quadrinho, mas não era tipo assim, eu quero ser um jornalista só disso, eu vou tratar disso. Você demorou na sua carreira, né, dentro do período que ela existe, a encontrar o nicho, né? Então você sempre admirou o nicho, acompanhava ele à distância e não tocava nele no seu trabalho. E aí, pontualmente, você foi alcançando ele, chegando mais perto, fazendo matérias, foi trabalhar num caderno que tinha uma relação forte com cultura, né? Ali, o Divides, e surge a oportunidade do blog, né? Eu queria que você. Aí, até minha pergunta mais elaborada seria tipo assim: quem inventou, né, o jornalista de quadrinhos? O jornalista de quadrinhos inventou o blog ou o blog inventou o jornalista de quadrinhos? é boa, boa. Eu acho que parte mais do blog impulsionar essa investida. Mas, assim, eu acho que um pouco do que você está perguntando eu respondo na minha apresentação no livro, né? Que eu conto um pouco dessa minha trajetória, assim, que eu sou de Juiz de Fora, comecei trabalhando em estágio da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, depois acabei indo para. Eu me identifiquei porque eu trabalhei no departamento de água de Ribeirão Preto. Então, assim, sabe, te dei a mão ali, falei, é isso aí. Não, nesse começo o meu trabalho era enviar número de notificação de dengue, passar estado de saúde para repórter policial. Sei. E aí, assim, daí eu consegui um emprego no Grupo Globo aqui, trabalhando, só que também como estagiário cobrindo buraco de rua e jogo da terceira divisão, Campeonato Brasileiro, quarta divisão, enfim. Só E jogaço. enfim, mas era coisa que eu estava muito empolgado em fazer. E apesar dos quadrinhos sempre terem estado presente na minha vida, eu acho que eu estava bem de boa se a minha vida não tomasse o rumo que acabou tomando, sabe? Tipo, se eu fosse Uhum. fazer jornalismo esportivo, que era algo que até hoje eu gosto muito e tal, ou se eu fosse trabalhar com cultura, mas em outras áreas, e,
E assim, nunca me pareceu muito viável fazer jornalismo sobre história em quadrinho. Pelo menos não em Juiz de Fora, fazendo o que eu fazia. E quando eu fui para São Paulo, quando eu passo no trainee do Estadão, também no trainee do Estadão o foco era, nem tinha muita experiência, nem chegava perto de cultura, né? Era muito economia e política e sei lá. E, e Formar um aí veio, repórter né? padrão básico, né? É o plano básico. Depois acesso. Pô, mas incrível, né? Porque eu acho que essa bagagem que, né, sei lá, eu não Sim. veio, não fui do nicho para fora, para o mundo, mas foi de dentro para foi nesse universo abrangente de ter que meio que dominar um monte de coisa, né? Quando eu entrei, aí eu entro no treino do Estadão, vou trabalhar no Divirta-se, e o Vinícius trabalhava no Link nessa mesma época, né? E eu não sei como é que eram os plantões de vocês, mas o meu plantão, por exemplo, era internacional. Então, assim, o meu trabalho era, durante a semana, a gente ficava lá, eu cobri especificamente cinema, mas tinha que fazer um monte de coisa de gastronomia, de bar, de sei lá mais o que, e chegava o fim de semana, você era redator de internacional no O, Estadão, né? o nosso era rede social. Era muito tipo. Vocês Uhum. fazem o quê? Tecnologia? Ah, então vocês devem manjar aqui no Twitter. Então você pegava o jornal e ficava postando ele no Twitter. Assim. Era legal. Uhum. Você tem Pois o é. poder ali na mão, é foda. Não, eu lembro que era isso, sabe? Você chegava, sei lá, e eu ficava num horário que era acho que era de 6 à meia-noite, um negócio assim, de fechamento, Sábado e domingo. sábado e domingo. E era, sei lá, cara, terremoto na Tailândia. Aí você fica assim, puta, cara, o que significa terremoto na Tailândia para o jornal, para o leitor do jornal? Aí você pensa, você vai lá, você traduz, você apresenta lá para os editores que estão, você fala, cara, será que não cabe uma notinha aqui, tirar essa, colocar essa, enfim, eu acho que essas vivências meio que dão uma bagagem, né? Sim. Sei lá, de filtro, de edição, de tudo. E assim, como você acompanhou, eu tava lá e eu já contei essa história outras vezes, né? Eu trabalhava diretamente com você e perto de mim o Alexandre Matias, né? Que é do blog Trabalho Sujo, e ele eu era leitor do Trabalho Sujo, eu mandava link para ele quando eu estava em Juiz de Fora ainda, antes de ir para São Paulo, eu mandava link e tipo, Bati olha uma aí. bola. Só que assim, pô, legal. E aí ele ia lá e transformava em texto, e aí pro blog, pro Trabalho Sujo, e aí quando eu cheguei lá, tipo, oi, sou eu e tal. E aí eu fiz umas pautas com ele no Divirta-se, porque ele fazia umas coisas de cinema e me colocaram para fazer, e aí veio o convite pro blog. E eu acho que o blog, cara, quem acompanha desde o começo sabe que o blog ele demorou para virar um blog de quadrinho, que eu acho que é o que ele é hoje, né? No começo era muito cinema e série, principalmente porque eu cobria cinema no Estadão, então assim eu estava muito por dentro de cinema e do que Ele estava era tipo um saindo. apêndice do seu trabalho no Estadão, né? Tipo assim, o que sobra, né? E tinha uma coisa meio Tumblr também, né? Porque Tumblr Também. tava na época, tipo, tava bombando, eu compartilhava muito GIF. Sim. Eu compartilhava muito GIF, muita só imagem, muita. Tinha uns. Pra quem não lembra, né? Acho que vale pontuar isso aí, né, Ramon? Tipo assim, existiu um tempo que você criava blogs assim, imaginando que pô, a pessoa vai passar um tempo aqui no meu blog, né? Ela não vai ler um link e cair fora. Ou ler, tipo, corrida. Ela vai É, ficar aqui no scroll. Eu vou é, fazer várias coisas legais para ela. É outra linguagem. Acabou isso aí. Quer dizer, tem gente que cara, faz sabe. ainda, você faz. Mas de outro jeito já, não é daquele jeito. Não, sabe um que eu não sei se você lembra, que era, porra, um Tumblr que eu sinto muita falta e que era muito referência pra mim, era aquele Found, FFFFF, Found, e era só Não assim, peguei esse. era muito coisa de cinema e quadrinho e desenho, enfim, era um Tumblr que eu era apaixonado, Era e uma era época que, assim, sei lá, o Twitter não tinha imagem, né? e eu entrava
vou entrar no Found. E ficava, tipo, descendo no Found. Porra, vou roubar isso aqui pro blog. E pegava o GIF, enfim. E era isso, cara. Tipo, o quadrinho tinha, mas o quadrinho era, porra, li isso aqui, vou comentar no blog. Não era o propósito final, sabe? Tipo, eu não lia um quadrinho para escrever sobre. Era tipo, porra, eu li um quadrinho, eu acho que vale escrever sobre, sabe? E, enfim, aí a coisa foi mudando, né? Aí foi, com o passar dos anos, eu saindo do Estadão e eu passando a viver como freela e eu sacando que tinha uma brecha para vender matéria para jornal sobre história em quadrinho e sei lá, começou uma agitação lá para 2015 no mercado editorial voltado para quadrinho e tipo, eu saquei que tinha uma coisa rolando e comecei a cobrir muito e enfim, as coisas foram acontecendo. Em nenhum momento foi deliberado. Sim. Isso que você falou é uma coisa que eu nem coloquei na pauta, porque é engraçado, de fora a gente acaba esquecendo isso. Não saíam tantos quadrinhos nessa época, né? Que nem saem hoje, assim, essas publicações que a gente vê em livraria, né? Tipo, sei lá, que a companhia publica, todas as editoras independentes que surgiram nesse meio tempo, né? O volume cresceu, aumentou muito nesses 10 anos, né? Você pegou essa subida, né? Assim, eu acho que nós dois somos de uma geração que é muito impactada pela Conrad, né? Que foi, eu É acho que verdade. o grande marco da ida dos quadrinhos para as livrarias. Mas, assim, eu acho que isso lá entre os anos 2000 e aí começam os editais de fomento à leitura e publicação para as editoras, e aí as editoras vão crescendo, mas eu acho que tem alguns números, o Érico Assis, recentemente, ele mencionou numa coluna dele como 2015 foi um ano maluco, assim, de ter muita publicação. E 2015 coincide com um ano que eu quando eu saio do Estadão em 2013, eu vou passar um tempo trabalhando em Londres. E aí eu volto no fim de 2014 e volto para São Paulo. E assim, eu saco isso tudo acontecendo, sabe? Vejo esse padrão. E aí teve a primeira Comic Con, teve a primeira CCXP, né? Teve FIC, foi um ano que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que é o grande, é o festival de quadrinho brasileiro mais legal que tem. E as coisas vão, sabe, começa a parecer uma bola de neve, assim. E eu acho que, tanto que hoje eu acho que nem é muito legal falar, efervescência dos quadrinhos brasileiros, tem algo acontecendo. Não, isso já é uma realidade. Já tá lá. Tem um negócio, porra, se 2015 houve algo em 2015, porra, 2023 a gente ainda tá nessa onda, são 8 anos e, tipo, segue, sabe? Diminuindo um pouquinho, subindo um pouquinho, pandemia impactando aqui e ali, mas a agitação tá aí, sabe? Tem autor surgindo para tudo quanto é lado e trabalhos incríveis, enfim. E eu acho que bateu, eu tava ali no momento e eu coincidiu de eu estar ali e eu aproveitei, né? De alguma forma eu tive uma certa sensibilidade de ver algo que também era bem explícito, né? Que estava rolando. Total. E aí você sente que, tipo assim, você aí tem essa guinada no blog, né? Porque você começa a virar o correspondente, um correspondente porque estava em Londres aí num período, mas mesmo quando você volta para o Brasil, é tipo assim, você se especializa em freelar sobre quadrinhos, né? Então você vai colaborar com a Folha, com o Estadão mesmo, com o UOL, com várias outras publicações escrevendo sobre quadrinhos. Então você vira a referência, assim, sei lá, vou dar um lance, sei lá, só citar um caso, assim, sei lá, morreu o Stan Lee. Você virou o cara que as pessoas ligam, pô, Ramon eu quero um texto do Ramon. Como que foi esse processo de virar o cara dos quadrinhos? Então, eu acho que tem a ver com essa ida para Londres, porque assim, tinha uma coisa lá também, que era que os eventos de quadrinho, as coisas que estavam acontecendo lá de quadrinho eram de graça, né? Tipo, eu gosto de cinema, adorava cinema, mas cinema é caro. Quanto que é o Então, cinema em Londres? pois é,
que seja 5 libras, hoje tá, porra, 50, muito caro. Enfim, e aí... E na Inglaterra chega tudo atrasado, não tem essa coisa? Não, até que chegava Até bem que e chega tal. assim. Mas, enfim, eu via tinha os eventos de quadrinho nas lojas, tinha as livrarias, e eu ficava muito lendo quadrinho. Tipo, não gastava, ficava lá e conhecia os autores e tal. E eu nunca perdi o interesse no que estava rolando aqui, né? E quando eu volto, bem, vou investir nesse meio, né? Que, tipo, vou aproveitar que eu já estou falando sobre isso, e eu comecei a fazer matéria lá sobre as lojas de quadrinho de lá, e aí eu chego aqui e pouco tempo depois a Ugra abriu em São Paulo e, e não sei, as coisas começaram a acontecer. A Veneta, que também é uma grande editora de quadrinho, ela surge junto com o blog. Eu acho que ela começa, ela, ela é fundada, acho que no mesmo ano do blog, eu não sei se é 2013, 2012, e a Mino, que é uma editora também bem legal, ela surge em 2015, e enfim, as coisas estavam agitando, assim, e, e eu tinha que trabalhar, né? Tipo, Como ganhar dinheiro? e eu não tinha expectativa de fazer dinheiro com quadrinho, não tem até hoje, mas assim, um extra com quadrinho rolava, né? Então, então comecei a oferecer, cara, comecei a oferecer para tudo quanto é lugar, assim, e foi engraçado, né? Porque, sei lá, eu via Rolling Stone e falava, cara, eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém, e vi o e-mail no editorial, sabe? E comecei a propor. E no UOL, eu sabia que o editor de entretenimento do UOL, na época que eu voltei e que eu queria escrever sobre quadrinho, era o Diego Assis, que tinha uma coluna sobre quadrinho no Folhetim quando eu tava no ensino médio, sabe? Então, assim, eu falei, cara, eu lembro desse cara, vou escrever para ele, sabe? Sobre esse aspecto seu, a gente tem que falar mais tarde. Mas enfim, tipo, eu acho que eu fui apostando e mandando para as pessoas, e as coisas foram acontecendo, e tipo, e aí, do nada, em determinado momento, além das minhas ofertas, começaram a me pedir coisa, né? E eu aí, e até hoje segue sendo assim, sabe? É, Claro que eu tenho empregos, trabalhos mais fixos que pagam as contas, mas eu escrevo profissionalmente sobre quadrinho. Eu ganho dinheiro escrevendo sobre quadrinho, bem pouco, às vezes atrasado. Eles pagam atrasado, pagam É pouco. engraçado você descrever isso, porque eu lembro bem no comecinho, quando você estava fazendo essa transição, que a gente conversava, aí você, pô, entreguei uma pauta lá, os caras não publicam, e aí ficava demorando. Porque você começa a sacar que tem isso também, né? Uma matéria sobre quadrinho que é muito importante para mim, muito importante para o autor e muito importante para a editora, para uma publicação grande dessas, É é, um detalhe. é um detalhe, assim. E, por exemplo, você começa a sacar uns padrões, né? Tipo, quando que eles me pedem matérias sobre quadrinho e quando que topam as minhas matérias, principalmente perto de feriado. Que aí, assim, vai ter aquele dia do feriado que não vai ter uma pauta para fechar e vão colocar um negócio quadrinho. Então, O assim, carnaval ali, é, Páscoa. mas hoje, cara, eu acho assim, isso é um negócio que está em transformação até hoje, sabe? Mas eu tinha essa irritação, assim, no começo de tipo, freelancer não é prioridade, não é o foco, é o cara que, para quem eles pedem uma matéria, você entrega, a partir do momento que você entrega, tudo pode acontecer, sabe? Teve Sim, matéria que eu entreguei inclusive nada. Teve matéria que eu entreguei, demorou, sei lá, 1 ano para sair, 6 meses para sair, e tipo, e só te pagam também depois, 30, 45 dias depois que sai. Então, é bizarro. Mas assim, Investimento a longo prazo. hoje eu cheguei num ponto que, assim, se é algo muito importante para mim, cara, Vai pro eu não vou blog. oferecer, não, vai pro blog, sabe? Tipo, a não ser que eu E saiba isso, assim, isso aqui vai sim, entrar, isso vai vai vender. ser. Isso aqui vai entrar, o jornal vai querer publicar a partir do momento que eu mandar.
Aí eu mando, mas assim, se é um quadrinista que é muito foda, que é meio alternativo, que eu gosto, e que eu até sei que o jornal, que eu teria lábia para convencer o jornal a comprar, mas ia acabar sendo um negócio meio frio, que eles iam publicar quando quisesse, não tô afim não, sabe? Tipo, isso é importante demais para ser um calhau, assim, de entrar, porque uma publicidade caiu, uma matéria era maior e o seu texto encaixa aqui, e aí, enfim, eu não tô afim de brincar nesses termos, sabe? Sim. E nesse balanço que você foi criando a linguagem do blog, assim, do dia a dia, né? De ter quase sempre uma postagem, né? Tipo, eu não sei quais foram os ritmos, assim, porque eu lembro de períodos que você escrevia todo dia, né? Pro blog. Porra, não, no começo eram 60 posts por mês, sabe? Maluquice, assim. Mas, assim, cara, eu acho que nos últimos 2 anos eu encontrei meio que o que mais me satisfaz, sabe? É isso, eu evito noticiar, eu evito coisa quente, eu não quero que o blog fique datado. Assim, não, claro que vai ficar datado. Eu evito coisas que têm uma função que só faz sentido em um único momento, sabe? Sim. Eu não anuncio mais evento, a menos que seja noticiando algo que, Te envolve, né? que tenha o meu É. envolvimento. Mas assim, eu não noticio mais evento, eu não noticio lançamento, tipo, o lançamento, isso aqui tá saindo, ou vai ter o evento de lançamento, ou olha, não sei, coisas assim que são muito perecíveis, eu cansei, sabe? E Sim. perdeu o sentido. E aí, assim, e claro, assim, eu, eu tenho um filho de 2 anos e quatro Tem essa meses, novidade. e nesses 2 anos ele impactou a minha rotina. E o meu tempo tá cada vez mais valioso, sabe? Tipo, eu não quero ficar noticiando um evento enquanto eu posso estar com ele, sabe? Então é uma coisa assim, se eu vou gastar tempo, se eu vou investir meu tempo no blog, Ele é. que seja para fazer algo muito foda, sabe? Então assim, hoje eu tô num ritmo assim de, cara, se eu for fazer, se for para fazer uma entrevista massa ou uma resenha legal por mês, o blog vai ser isso, sabe? Tipo, e hoje ele tá nessa assim de, porra, ano passado teve um mês que eu fiz 2 posts no blog. Foi o mês com a menor quantidade de post até hoje. Foi o que deu, mas foi legal, sabe? Tipo, foi. Porra, isso aqui era legal, isso aqui ficou legal, eu tenho orgulho do que eu fiz, assim. E, e é isso, sabe? Eu tô cada vez mais tranquilo de diminuir o ritmo para poder investir e fazer algo realmente legal e memorável e importante, sabe, para mim e E para os leitores. total. E isso aí é legal porque coincide com uma observação do Érico, né? Tipo assim, os quadrinistas vão falar com você muito, às vezes, em função, tem esse padrão, né? Eu tô lançando algo. É difícil você alcançar o cara quando ele tá na entre safra ali. Até rola, né? Mas aí que tá. Você usa essas pequenas janelas para ir além, né? E aí acho que isso dialoga com o que você está falando. Tipo assim, os meus textos pensados para a internet, em geral, para jornal, para coisas que passariam, né? Eles já avisavam, putz, que um dia pode caber num livro, né? Então acho que foi muito natural de se desenvolver o livro. Então, tipo assim, tudo que a gente lê no livro tá lá sólido, assim, né? E você não teve que mexer em muita coisa, imagina. As entrevistas, lógico, estão do jeito que elas são, mas as suas pensadas e os textos também estão do jeito que eles estão ali na internet, né? Tipo assim, eu gosto dessa sua, sei lá, tipo assim, dessa seriedade, né, do trabalho. Tipo assim, depois de 10 anos, ele se sustenta, ele para em pé, né? Isso é muito legal. Sim. É, é, não, que bom. É, não foi Tipo, uma pergunta, né? não, Agora eu. que bom que funcionou assim para você, sabe? Mas com certeza, assim, é, eu acho que eu tenho esse cuidado de não ser algo que qualquer pessoa possa fazer, sabe? Tipo, eu tento oferecer algo a mais, algo que não se perca
com o tempo, assim, que continue fazendo sentido, sabe? E que o Érico também fez, eu acho que é bem isso que você tá falando, essa leitura no prefácio dele, de tipo, cara, tem um registro ali, sabe? Tem um registro de um momento, de como um artista estava pensando naquele instante, sabe? Ele colocou história em H maiúsculo, né? Pô, que tá um registro da história. Assim, eu acho que Você concorda? esse conceito de história, eu acho que ele é muito complexo, sabe? E a relação de jornalismo com história, né? Porque a gente não está se propondo a fazer história Sim. e nem a isso quem faz são os historiadores, né? Mas, mas assim, eu entendo essa interpretação dele de que, tipo, olha, se foi publicada uma obra que é muito importante para a história dos quadrinhos brasileiros e no blog tem uma conversa do momento no qual aquele autor fez, o que ele estava pensando naquele momento, eu acho que tem algo de revelador sobre a história daquela obra ou de como ela se como ela faz sentido e se faz relevante naquele contexto da história, sabe? Nesse sentido, sim. Bem, essa avaliação de história com H maiúsculo do Érico, claro que eu me sinto honrado, assim, mas eu acho muito bom que tá na boca dele, não tá na minha, porque eu sei que esse conceito de história é muito mais complexo do que e não é o que eu me propus a fazer, sabe? Se ele falou, tá falado. Se acabou acontecendo, é uma. É porque aí é isso, assim, né? Essa observação do Érico é muito boa, né? Tipo assim, você tem esse jeito para conversar, para observar. Tipo, ele cita ali uma entrevista sua com o Rafael Coutinho, né? Tipo assim, você vai, né? Tipo assim, buscando no Coutinho, assim, pô, fala isso. E é engraçado porque ali o Coutinho mesmo, você vai relatando, ele vai se surpreendendo, né? Tipo assim, ele chega a ficar talvez até incomodado. E é muito louco isso, porque no jornalismo, e eu aqui como entrevistador pesquiso essa questão a fundo, tipo assim, você vai encontrar exemplos disso no jornalismo cultural, sei lá, no Pasquim. Né? Hoje o Pasquim é um registro da história, né? Esses dias eu estava vendo um autor, aí ele, pô, eu fui escrever um livro sobre os anos 70. Só que eu não vivi os anos 70. Então, que palavras as pessoas usam? Ele pegou todo o catálogo de entrevistas do Pasquim, leu tudo, fez anotações, tipo, ó, essa frase, essa palavra usavam dessa forma. Esse é um registro interessante, né? De você fustigar. Então, quando a entrevista ela fica muito, né, press release, ela vai perdendo essas características históricas de ficar esmiuçando a mesma pessoa. E é legal que você vai atrás desse método mesmo, assim. E aí, tipo assim, tem outro tipo de entrevista que é muito comum hoje, que é da polêmica, né? Então, tipo, conta aquilo, né? Tipo assim, imagina, sei lá, o Coutinho. Ah, ele é filho da Laerte. Então, pô, como que é essa coisa com seu pai, aí virou mãe, sabe? Poderia ir para um caminho muito zoado. E isso é uma coisa que existe, né? A gente sabe que existe no jornalismo. E você não, você vai tentando, não é pela polêmica, é pela curiosidade. E até a curiosidade pode ser incômoda e ela pode surpreender, né? Então, isso que o Érico descreve, você tem assim, tipo assim, como busca mesmo, ou você sente que, tipo, quando você viu o corpo da obra pronto, você falou, ah, eu fazia isso, sabe? Você notou depois. Qual que Mas é a sabe, resposta verdadeira? é Ou um que você pouco tá. das duas coisas? É que, assim, eu acho que você é isso, você gosta muito de entrevistar, eu também gosto muito de entrevistar, e eu confesso, assim, que eu acho que muito da minha. Eu falo brincando, é uma coisa que eu repito muito, mas, assim, acho que muito do meu interesse em estar trabalhando com jornalismo, em seguir entrevistando É a quadrinistas, fofoca. é a possibilidade de interagir, de conversar e de tirar algo de pessoas que eu admiro, sabe? Total. E, e assim, é, é, quadrinistas são muito acessíveis, do tipo, não é, por exemplo, você entrevista muitos músicos e eu acho que você deve encontrar muita resistência, sim, e filtros de Opa. assessoria, sabe, né? E com quadrinistas não é bem assim, né? Tipo, é você mandar um e-mail e falar, você topa? Ele que responde geralmente, né? E tipo, claro O, que o tem uns segredo para casos. jornalistas de música, só para aproveitar, deve ter muito jornalista vendo a gente hoje aqui, ó. Fique amigo deles antes. E talvez eles lembrem de você depois. Agora, chegou depois, você esquece. Quadrinista parece que não, né? Você pode mandar um e-mail para a Laerte agora que ela vai responder.
Imagino. Imagino que sim. Eu fico pensando. Eles são muito receptivos, né? E eu acho que as pessoas querem falar sobre o que estão fazendo. Tipo, e elas querem falar sobre o que elas fizeram e querem que alguém escreva sobre o que elas estão fazendo. E, e é igual o Érico falou, né? Eu tenho uma resistência, assim, de falar que o meu trabalho é de divulgação. Porque, assim, o, o meu trabalho, ele divulga obras, mas o fim dele não é a divulgação. Talvez seja para quem eu Uma estou consequência. conversando, mas assim, mas a divulgação é parte fundamental, sabe? E é esse o interesse dessas pessoas. E por isso que às vezes elas vão se abrindo, né? E, por exemplo, no caso dessa entrevista com o Rafael Coutinho, que realmente, assim, foi uma das minhas experiências profissionais mais legais até hoje. Eu acho que ele foi uma das pessoas que eu mais entrevistei na vida, assim. É, eu tinha entrevistado quando eu estava no Estadão, depois eu entrevistei quando eu passei um tempo fazendo uns freelas para Galileu, e depois de volta aqui, aí ele estava lançando o Mensur, que é o grande trabalho solo dele, assim, que ele passou anos, 6, 7 anos, não lembro agora direito. E ele me ligou e falou, cara, vamos fazer uma entrevista? Olha que legal. E eu sabia que era algo assim, eu sabia que Mensura era algo grandioso, sabe? E aí eu fui pra. A gente combinou um dia, eu fui lá no ateliê dele, que ficava lá perto da USP, no Butantã, eu acho, nem lembro. E, e a gente ficou assim umas 4, 5 horas, sabe? E foi uma conversa assim, e foi um negócio que, tipo, cara, a gente tá num crescendo, sabe? Tipo, tipo, da gente tá falando do quadrinho, e ele começou a falar, porra, foi um trabalho que ele não conseguia terminar, e que o Natal da casa dele teve tensões envolvendo a produção do quadrinho, sabe? E que, tipo, e aí no meio da produção do quadrinho teve filho, então, assim, impacta, né? E que ele estava sendo ia sair para uma editora grande e ele tinha cobrança de editor, ele tinha cobranças internas. Enfim, foi uma entrevista super pessoal, que ele falou de família, que ele falou que eu acho que é um exemplo assim de ter ido muito além da obra em si. E, e tanto que eu fiz uma coisa que depois eu até fiz outras vezes, mas não no tamanho, na proporção que essa do Rafael teve, que eu dividi em 4 partes no blog, né? Ela foi dividida em 4 posts, porque era muito longo, assim, e você lê aquilo tudo, porra, pesado, né? E aí eu dividi em 4 posts e foi engraçado, porque aí eu fiz, quando ele me chamou, aí eu falei, pô, vou fazer. Aí eu liguei para, aí eu mandei um e-mail pro pessoal da Rolling Stone, da revista, falei, ó, vai sair esse quadrinho aqui, isso que é muito foda, e vamos fazer. E aí eles falaram, não, vamos fazer, legal e tal. E aí eles falaram, ó, mas assim, a gente só tem uma tripinha, assim, tipo, Caralho. era Opa, tipo, olha eu com palavrão. não, fica à vontade. E aí eu fiz uma entrevista de 4, 5 horas com ele, Você podia ter ligado pra ele e falado assim: ei, Rafa, dá um aspa. Pô, esse quadrinho é muito show. Acabou. acabou. E foi isso. O texto para Rolling Stone foram, eu acho que, Rafael Coutinho lança em outubro, quadrinho tal, sai pela editora tal. Essa obra é muito autobiográfica. não, Acabou. e eu ainda dei uma ousada, assim, porque Eu, o texto mesmo da Rolling Stone era tipo, ficou, sei lá, 10 linhas de Word, assim, e Caramba. mandei, mas eu falei, 10 cara, linhas de Word é o quê? 100, 300 toques? Não é nem isso, era né? um negócio mínimo, assim. E aí era 100 palavras, sei nas lá. primeiras páginas da Rolling Stone, né, que é onde eles publicavam livros, coisas sobre livros, sobre as coisas quentes do mês, assim, que eram matérias que não eram grandes, iguais às grandes reportagens da Rolling Stone. E eu falei, quer saber, cara? Tipo, Rolling Stone, esse quadrinho aqui é histórico. E, e aí eu coloquei o título da matéria, era. Porque o quadrinho se passava em Ouro Preto. E aí eu coloquei, era Medo e Delírio em Ouro Preto. Porque
Era na Hunter Rolling Thompson. Stone, era na Rolling Stone, o Hunter Thompson teve ali, enfim. É divertido, né, cara? E, É porra, pra bom, é bom. gente, assim, igual, porra, você, Ribeirão Preto, eu em Juiz de Fora, fazer um negócio pra Rolling Stone, cara, caralho, sabe? É muito. Eu tenho uma frustração de como jornalista. Eu nunca escrevi para Rolling Stone. Eles me apagaram nesse, nunca me chamaram para escolher melhor. Mas tudo bem. Mas, mas eu entendo você, porque aí isso a gente pode até falar na segunda parte, né? Você foi inspirado, sei lá, pelo, né? Quando você é um cara que quando viu Quase Famosos, ficou, pô, isso é isso que eu quero, para escrever para os caras, ligar para os caras. E aí eu vou até aproveitar esse gancho para fazer a minha pergunta seguinte, que isso é uma coisa que o Érico revela também ali no Abre dele, e que é uma característica sua que, tipo assim, é uma coisa que eu aprendi, eu mesmo falando por mim, eu aprendi muito com você, assim, da importância disso. De ligar para os caras, né? Falando de jornalismo aqui, ó, jovem jornalista que tá vendo, agora é a hora que o Ramon vai te dar a senha para ser um jornalista bem sucedido. Que é ter esse interesse não só em escrever, uma coisa que você já falou no nosso papo, para convencer um editor, você vira quase um divulgador do que você está falando também, né? Então, até chega, tipo, não chega a quebrar o rigor jornalismo, mas você tem que convencer o cara, pô, isso aqui é uma coisa importante, e a minha matéria tem um valor porque você está querendo. Então você faz um papel duplo quase. Então você tem que saber conversar, aí separando em etapas, com os editores, né, com as editoras, com os autores, com os editores dos jornais que quiser publicar, né? E com as pessoas do meio. Então, por exemplo, o Érico, que a gente está citando, o Érico Assis é um grande referência de jornalismo de quadrinhos, também um grande tradutor. Então, estabelecer uma amizade com ele, ele vai te contar coisas, e aí você estabelece uma amizade com o Matias, que é um jornalista cultural, pô, tem uma tradição, né? Pô, cara, escreveu em vários lugares, mantém um blog há 15, 20 anos também, tipo, tem uma referência. Então, é importante. Como você foi construindo isso? E aí tem uma coisa de ofício seu que eu acho, que é o diferencial. Todo jornalista faz isso. Pô, construir fonte, fazer laços e tal, mas tipo assim, eu sinto pelo que você faz, você é quase metódico. Então, tipo, toda semana eu vou lembrar desse cara, ou todo mês eu vou dar um toque nele, sabe? Conta aí do seu processo de criação desse monte de vínculos. Ou não é Assim, metódico nada e, tipo, você é desleixado. não, tem Não gente me que parece. tem gente que você fica assim, né? Tipo, sei lá, tá anotado ali que não sei quem vai publicar, não sei o que, daqui a um tempo, então eu tenho que ficar de olho. E aí, cara, como é que tá, sabe, isso aí, sabe? Você me avisa um tempinho antes de sair, né? Pra gente conversar e fazer algo legal, né? Pra eu ter tempo de investir. E claro, assim, porra, você vai prestando atenção nas coisas que estão acontecendo e quem são os caras que estão, os artistas que estão surgindo, é, e de fora também, né? Mas de fora, assim, aí já começam esses filtros, né? Porque, claro que, cara, o quadrinista independente de fora, na maioria dos casos, tipo, foi igual falar com um quadrinista independente aqui, sabe? Tipo, é mandar um e-mail, e aí, você topa? Topa, vamos falar. E mesmo os não independentes, sabe? Tipo, é isso, eu tô falando. O Rafael Coutinho, que para mim é um dos grandes dos quadrinhos brasileiros, Marcelo de Salete, Marcelo Quintanilha, são caras assim que, cara, se eles não podiam falar comigo, eles falavam que não podiam falar comigo, sabe? Tipo, porra, agora não dá. Mas assim, sempre me responderam. E mesmo numa época assim que era isso, eu era um freelancer, um cara de Juiz de Fora, recém-chegado em São Paulo, que, que não tinha bagagem e não tinha, quer dizer, currículo. Mas Isso é assim, uma etapa cara, difícil, né, Ramon? Você falar que você é bom pros caras, né? Tipo assim, sabe? Tipo, não, agora que você falou uma coisa muito legal nesse papo, que é assim, pô, hoje eu percebo quanto que meu tempo é valioso. Isso, quando você é jovem, a sua noção é bem diferente. E é desses caras, eles já estão com isso na cabeça. Pô, meu tempo é valioso. Cara de Juiz de Fora, não vou dar entrevista, sabe? mas assim, tem Isso outra é, coisa, né, Vinícius? Tipo, ninguém. Qual a importância do lugar que você tá? Claro que isso pesa, sabe? Claro sim. que você tem os privilégios de escrever de um lugar ou de tal lugar, e de ter acesso a tal coisa ou outra coisa.
Mas, assim, na hora de você mandar um e-mail para pedir uma entrevista, sabe, é isso, cara. Tipo, um gringo lá, ele, sabe, ele vai conhecer Rio, vai conhecer São Paulo. Todas as outras cidades do Brasil são cidades do Brasil, sabe? E tipo, e não vai vir muito ao caso se você é daqui ou dali, sabe? Eu acho que se você tem Sim. um approach. Hoje, cara, hoje quando eu me apresento, teve uma época que quando eu escrevi e-mail para um artista estrangeiro falando que eu queria entrevistar, eu falava, olha, meu nome é Ramon, eu colaboro para algumas grandes publicações brasileiras, como não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje, cara, hoje, assim, nos últimos, sei lá, 2, 3 anos, oi, eu sou jornalista, esse aqui é meu blog, eu escrevo sobre quadrinho, você topa? E, tipo, não, sabe, sou eu quero escrever sobre o seu trabalho e se você topa, que ótimo, se não topa, tchau, e vida que segue, sabe? Isso é um desapego que a gente vai criando mesmo. Assim. Aí só pra te provar que isso existe no telefone, mas é isso. Tipo, eu mando. Lógico, tem pessoas que você vai cortejar, pô, esse cara é preciso e tal. Mas tem pessoas que você fala, pô, esse aqui, se o cara nunca me responder, paciência, né? E é muito engraçado porque tempos depois a pessoa se prova muito. Você fala assim, pô, ainda bem que eu entrevistei. Não sei se já aconteceu com você. Não, cara, eu acho que essa profissionalização que rola no meio dos quadrinhos, com esse crescimento do mercado também, começam a surgir uns empecilhos, assim, de, por exemplo, de ter mais assessorias, de ter mais assessores tipo, e mais uma outra resistência para falar muito tempo antes, para dar entrevista, para a gente poder fazer algo com calma, sabe? E assim, eu tô tentando fazer meu trabalho independentemente de qualquer coisa, sabe? E eu acho que, sei lá, por exemplo, o bom assessor vai reconhecer que, tipo, eu tento driblar alguns assessores, sabe? De, tipo, de conseguir a coisa porque eu quero conseguir e, tipo, e se eu falar com você, você tá fazendo o seu trabalho, você tá administrando o tempo, mas, assim, eu consegui. E, tipo, é, eu consegui e vou fazer bom uso desse conteúdo, sabe? Então, assim, méritos para mim e bom para você, sabe? Sim, sim. Mas, por exemplo, começam a rolar umas dificuldades. É, um dos grandes quadrinistas que eu entrevistei e um dos caras que eu mais gosto é o Chris Ware, né? Que é autor do Jimmy Corrigan, do Building Stories, do Rusty Brown, que saiu ano passado, ou ano retrasado, não sei, pela Companhia das Letras. Eu entrevistei ele 2 vezes. A primeira vez foi em 2013, logo depois, logo um pouco antes de eu sair do Estadão. E assim, naquela época, o Jimmy Corrigan, que foi até então era o único quadrinho dele publicado no Brasil, tinha saído tinha uns 2, 3 anos. E aí eu falei com o pessoal da assessoria: oi, vocês me ajudam, me colocam em contato com o agente dele. Ah, tá, beleza, manda as perguntas, vão fazer. E rolou, não tinha nada. E naquela época era uma época que ainda não tinha o frisson em torno desse cara, sabe? Não tinha o reconhecimento de quem era esse autor. Sim. E agora, no Rusty Brown, foi uma coisa assim. Foi um caso desses que eu passei anos assim. A partir do momento que eu soube que a Companhia das Letras ia publicar, era mês sim, mês não, mandar um e-mail para um assessor, para um editor de lá e falar: e aí? E aí? E aí? Sabe? Tô nem aí de ser chato. E ficava perguntando. E aí, quando aconteceu, e é o que você tá falando, né? Que a gente vai administrando. Eu tava administrando com os editores, com os assessores, tipo, eu quero fazer, e sou eu que vou fazer. E eu tava administrando com a Folha, que eu queria vender para um jornal. E eu sabia que também para os editores era importante que eu vendesse para algum lugar. E Sim. aí eu fiquei falando com a Folha, ó, eu vou fazer. Aí a Folha, assim, mudou editor, mudou subeditor, pessoas com quem eu falava. E sempre que mudava, eu falava, ou então, eu tinha vendido já para o outro, não sei se você sabia, já estava combinado, e realmente estava, a pessoa já tinha topado. E quando finalmente foi acontecer a entrevista,
eles me falaram, ó, ele topou dar, vão ser 2 entrevistas para a imprensa brasileira. E Uma é tá, sua. uma é sua. Mas já teve vez, por exemplo, que, cara, teve uma vez que eu quase entrevistei o Robert Crumb. E eu queria muito entrevistar o Robert Crumb. E aí eles falaram, o Robert Crumb vai topar uma entrevista para a imprensa brasileira. E infelizmente vai ser pro Pedro Bial, não vai ser para você. Então, assim, sabe, e o Pedro Bial estava na França, foi na casa dele e entrevistou. Eu acho que foi isso, a equipe estava lá e foi. Mas, enfim, aí não tem concorrência, sabe? Eu Sim. acho que, não sei, Pô, eu agora eu gosto de fiquei pensar. triste. Eu gosto de pensar que eu faria uma puta entrevista com o Robert Crumb, sabe? Mas entendo Tudo a bem. opção da editora de Pedro Bial. Beleza, né? É. Bom, eu não vou exercitar meu espírito crítico agora, não. O que eu vou falar, assim, vamos fazer umas perguntas bate-bola aqui, pra gente encerrar esse lado mais profissional do Ramon, né? E depois partir para na parte 2 que você vai checar daqui a pouco aí no seu tocador ou no seu YouTube, né? Então vai ter essa parte 2. Vamos encerrar aqui a parte um com algumas perguntas que eu. Essa aqui talvez ainda seja de uma resposta longa, porque eu fiquei muito curioso, assim, quando. Na orelha do livro, né? Você falou da Veneta e o Rogério de Campos. Faz um parágrafo bem muito, muito elogioso para você. E eu gostei muito de uma parte do que ele fala assim, pô, o jornalismo cultural é uma ferramenta útil para entender o nosso tempo. E é legal, porque você também tem essa compreensão, né? E eu gosto que ele usa a palavra ferramenta, porque isso faz a gente pensar em trabalho, faz a gente também pensar no mau uso da ferramenta, né? E aí eu não falo só do jornalista, mas do próprio mercado editorial, o próprio mercado jornalístico, o próprio público, né? Que assim, também ficou um pouco mais preguiçoso, né? As coisas estão muito na mão, né? Então, o cara vai comprar, ele vai seguir um algoritmo, ele vai seguir, sei lá, uma recomendação do YouTube. Então, ele também, será que ele tá menos curioso, assim, né? Então, eu queria te ouvir, assim, como que. Porque aí é um outro elogio que eu faço a você, que eu já fiz, né? Você teve essa coisa metódica pô, vou entrevistar o Chris Ware, vou seguir o cara, com cuidado e tal. Tô publicando várias coisas dele ali, tô me fazendo notar. Isso é uma coisa metódica. Mas também esse seu cuidado de, pô, manter, ter uma seriedade, sabe? Tipo, nunca vou. A gente poderia usar aquele tempo, pô, nunca me vendi pro seu sistema, né? Mas, assim, tem uma coisa, tipo assim, de não apelar, né? Acho que essa é uma expressão melhor. E manter firme a sua crença do que é um jornalismo cultural. Então, pro Rogério de Campos falar isso é porque você manteve firme ali. Mas não é simples também, né? Queria te ouvir sobre isso, assim. Se você entende como você entende esse ferramental. Isso também pode ser uma impressão falsa, né? Tipo assim, de estar gasto, ou de estar sendo mal usado. Eu imagino que Uhum. talvez você veja vários outros exemplos frutíferos como o seu, né? Assim, eu fico. Você falou do sistema, né? E eu acho que eu tô dentro desse sistema. A gente faz parte desse sistema. Tipo, Sim. é um sistema envolvendo quem produz, quem publica, quem vende, e eu sou um elemento desse sistema, a pessoa que escreve sobre, sabe? E, e como alguém que também ganha vida escrevendo sobre quadrinho, eu o meu filtro também acabou se adaptando, sendo moldado pelo mercado. Então, assim, a maior parte das matérias que eu faço são ditadas, sim, por lançamentos, são ditadas pelos calendários das editoras. Mas eu acho que, e aí eu estou bem tranquilo em relação a isso, é como eu faço isso, né? É como eu faço uso desse cenário, desse ambiente, né? E porque sim, assim, é o que você estava falando. Eu acho que o mercado de quadrinhos, que é um mercado, ele foi muito cooptado por esse universo geek, consumista, colecionista e ostentatório. E aí
eu tento me colocar na margem. Em oposição a isso, de certa Sim. forma, sabe? Sim. Tipo, Saquei. eu não sei, eu entendo a importância de você falar pro leitor, pro consumidor potencial de um quadrinho, qual que é o tipo de papel daquela obra, sabe? Se é em capa dura ou não, enfim, mas eu não fomento isso, sabe? Tipo, cara, eu acho que hoje você não vai, há muito tempo você não vai ver no vitralizado eu fomentando esse tipo de publicação luxuosa, falando da formatação, falando de produtos que. Falando do produto em vez de estar falando da obra, sabe? De uma criação de arte, assim. Enfim. Saquei. E assim, da mesma forma, no vitralizado, você não vai ver eu falando não vai falando de link da Amazon. Sabe, eu acho que quem tá falando sobre quadrinho e colocando link patrocinado da Amazon é irresponsável, sabe? É irresponsável, assim. Eu acho que não tem desculpa, sabe? Um dia isso tudo vai ter. As consequências vão ser muito graves, já são, sabe? Você não. São cada vez menos lojas, livrarias físicas, e eu acho que quem está fomentando esse tipo de coisa tá. Quem está fomentando venda pela Amazon tá sendo extremamente Colocando uma moedinha ali no fim da. É uma tá coisa que a sendo gente ama, né? tá sendo extremamente tá julgando contra aquilo que ele acha que tá beneficiando, sabe? Mas Sim. assim, enfim, cara, eu acho que isso é um aspecto do meu posicionamento, sabe? De tipo, do meu uso da ferramenta. Eu acho que o outro uso da ferramenta que você diz, eu acho que é como eu cubro mesmo, sabe? É a perspectiva que eu tento dar ao escrever sobre uma obra ou a conversar com um autor, sabe? Tipo, é isso, eu tento. Deixa eu elaborar. Eu tento tirar dessa pessoa por que aquela obra dela é relevante e como ele vê o mundo e como essa obra se encaixa no mundo hoje e, ficar um pouco além além, viu? Tipo, não estou falando de descartar, sei lá, a técnica, a prática, os pensamentos sobre o fazer mesmo do quadrinho, sabe? Ou do uso da linguagem, que é algo que se deixar, eu sei que eu me perco, sabe? Eu sou muito apaixonado pelo uso da linguagem e pela experimentação, mas, mas eu tento sempre mostrar para o leitor e para o mundo por que aquilo ali é relevante, sabe? Por que aquilo ali faz sentido no mundo de hoje, como é que isso dialoga com o mundo, como é que qual que é a ponte dos quadrinho, daquele artista com o mundo e com a realidade que a gente está vivendo. Eu acho que, sei lá, cara, essa é a ferramenta, sabe? É o pensar, é o escrever, é o tentar ir além do óbvio. Enfim, Oh. as ferramentas que a gente que nos são colocadas à disposição quando a gente está fazendo uma faculdade ou à medida que a gente vai aprendendo e que às vezes a gente se esquece, sabe? E que é um filtro que a gente vai é uma daquela coisa da bagagem acumulada, né, do olhar, do senso crítico, e que, por exemplo, hoje eu acho que se me pedirem para escrever uma matéria sobre política e economia, eu vou me sentir muito inseguro por não ter esse mesmo filtro, sabe? Enfim, Sim. Não, tipo, eu vou ter a consciência. como jornalista musical, eu te falo a mesma coisa, assim, tipo, eu tenho um filtro pra música que é assim, saber coisas de cor, por exemplo, uma coisa assim, você escreve bastante, por exemplo, eu escrevo semanalmente, não é toda semana que você tá bem de saúde mental, sei lá, mas assim,
Então, pô, o deadline vai estourar. Você sabe o ferramental para aquele texto sair. Você sabe quais palavras? Você sabe onde isso? Realmente só com 10 anos. Assim. Antes eu sofria bem mais. Hoje você fala, pô, não, hoje não tá saindo, mas vai sair. Porque é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso também faz parte, né, desse crescimento. Uhum. Não, total, cara. E assim, eu falo isso sem julgamento também, sabe? Tipo, Sim. o Ramon e o Vinícius de 10 anos atrás, Nossa. a gente não ia ter esse mesmo filtro de hoje. Mas, de certa forma, cara, Que bom, né? eu acho... não, que ótimo. Mas eu acho que existia um senso crítico na gente no começo, sabe? Do tipo, é isso. Nunca teve um link patrocinado da Amazon no vitralizado, sabe? Sempre me soou errado. Sempre me incomodou isso. Então, nunca coloquei. Talvez com o tempo tenha evoluído o meu raciocínio de por que isso é tão absurdo, sabe? Você Sim. produzir um conteúdo voltado único e exclusivamente para venda e para o lucro da Amazon, sabe? Do cara mais rico do mundo. Enfim. Muito bom. Ó, o Douglas da Ugra também escreve ali na orelha e ele fala. Quero saber se você concorda ou não com ele. Ele fala assim: que você não escreve como um fã, embora seja apaixonado. E aí? Você quer desmentir ele ou você fala, não, realmente? Não, realmente. Não, assim, Boa. é que é que que existe uma diferença hoje mais do que nunca entre o fã e o apaixonado, né? Eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, que eu falei disso de ostentação, colecionismo e consumismo, falta ao fã o senso crítico. É assim que eu vejo, sabe? E Sim, agora eu posso ter o senso crítico e ainda ser apaixonado, sabe? total. Eu acho que diz muito E, respeito a e- isso. e eu acho que pode até existir aí um fã que tenha um senso crítico. Mas a gente, generalizando, realmente é o que você falou. Boa. Assim, mas é porque eu acho que o fã ganhou uma conotação pejorativa imensa ao longo dos últimos anos, sabe? Que diz muito respeito a essa falta de questionamento, sabe? Ao consumo sem filtro de toda e qualquer obra de cultura enfim, não só de arte, Essa, assim. essa é ler com um contador de quilômetros, né? Olha, li tantas páginas, vi tantas séries, né? E que eu acho que tá muito ligado a isso, sabe? O fã é o cara do colecionismo, da ostentação e do consumismo, assim. É o ter para colocar na estante, é, é o ler para falar que leu, e é o gastar loucamente, sabe? Sabe? Eu acho que até essa mudança no ritmo do blog diz muito respeito também a uma coisa assim de, cara, eu não quero falar sobre tudo, porque eu tô prestando. Eu sempre vi o blog como uma prestação de serviço, sabe? Eu tô fazendo isso de graça e eu tô fazendo porque eu acredito, mas assim, que tipo de serviço que eu vou estar prestando se eu for falar de tudo que sai? Claro que, além de não ter jeito de você falar de tudo que sai, se eu me propusesse a falar de muita coisa do que tá saindo, tipo, cara, não é legal, sabe? A gente vive nesse país que pouquíssimas pessoas têm acesso, têm oportunidade de ler, que seja um livro por mês, sabe? E, e, e o meu filtro vai ser esse, assim, eu vou falar de pouco, porque, porra, infelizmente vai ter mês que vão sair 3 coisas incríveis, mas eu não vou dar conta de escrever das 3, sabe? E eu não quero escrever sobre as 3. E eu vou escrever sobre uma, assim. Sim. E eu vou escrever bem de um jeito legal e vou falar, olha, saiu isso tudo aqui esse mês. Mas a minha recomendação é, se você Essa. tiver que escolher uma para ler, lê essa aqui e faz sentido você ler ela por causa disso, disso, disso. E veja bem, eu não estou ganhando, não tem, a Amazon não Link está me pagando, patrocinado. enfim. Muito bom.
Ô, Ramon, você acredita que, tipo, a gente falou bastante do blog no começo do papo, e a gente até falou um pouco da linguagem, né? Do blog. O blog já foi um diário, né? É, E aí, tipo assim, talvez se a gente fizer uma análise fria do seu blog, eu falar, pô, o Ramon não fala de si mesmo, né? Então a gente não sabe da vida dele pelo que ele escreveu. Eu diria, pelo contrário. Você fez um diário da sua vida, né? Você acha que você concorda com isso ou não? cara, total, assim, tipo, eu gosto de não me fazer explicitamente presente, sabe? Tipo, mas assim, quando você lê uma entrevista minha, Você tá lá. você sabe o que eu penso do mundo, sabe? Você sabe as coisas que eu acredito, você sabe quais são os meus interesses, sabe? E assim, por exemplo, ao longo dos últimos, sei lá, 2 anos, 1 ano, desde que eu fiz a coluna do Itaú Cultural, que grande parte do conteúdo dela está no livro, eu tentei me colocar mais em escrever em primeira pessoa. E também estou fazendo isso no blog, sabe? Tipo, de eu escrever uma matéria que tem um eu lá no meio, sabe? Que sou eu, é o Ramon que tá falando. Tipo, mas assim, é, eu acho que tá bem explícito, assim, quem eu sou e o que eu penso, sabe? Apesar de você não ver a minha opinião o tempo todo. E eu nem gosto de dar opinião, cara. Tipo, é isso, já tem um dos problemas do mundo é que Tem tem muita. tanta opinião sobre É, tudo, sabe? E tipo, cara, eu acho tanta coisa sobre tantos temas, sabe? Eu tenho opinião sobre política, eu tenho opinião sobre tudo, e tipo, mas assim, aliás, acho que a gente falou de experiência, é um prazer. Não sei se você já sentiu isso, mas tipo assim, você quer dar uma opinião, aí você segura e você descobre um outro jeito de dar ela, sabe? Mais é, indireto, mais é, quase insinuante. Você insinua, você deixa ele, mas não tá lá. não, com certeza, cara. E assim, o meu filtro, eu acredito muito que quem lê o blog Pega. sabe quem sou eu, sabe. Sim. E assim, porque, cara, eu não gosto de rede social. Eu não. O blog, eu acho que se alguém, eu acho que é bem explícito, assim, tá bem explícito pra todo mundo que eu não vendo muito bem o meu peixe, assim, em Twitter, em Facebook, em Instagram, sabe? Olha É um aí. lance, é um lance quase protocolar, assim, de tipo, de toma aqui, tá o título e o link, e é isso, sabe? Porque eu não sei fazer, porque eu não quero fazer, porque eu não gosto de rede social, porque eu acho que elas pioraram o mundo, sabe? Pô, E. eu tava até com o livro aqui, Delete as redes sociais agora, e eu tô cada vez mais indo pra esse caminho, sabe? Uhum. Tipo, ela, ela, ela não vai cumprir a função que você quer. Por mais que talvez você olhe lá no seu resultado do mês e fale, pô, as pessoas estão lendo mais o blog. Será mesmo, cara? Né? Tipo assim, É, que serviço é esse? E uma coisa que você falou aí, pra quem que é esse serviço, né? É pro cara mais rico do mundo ou é pro potencial leitor que você quer conquistar, né? uhum. Total, cara. Eu hoje eu faço blog, assim, alguém pode até achar, eu posso me arrepender do que eu tô falando, do que eu vou falar agora e as pessoas podem achar estúpido, Oh. mas assim, eu não entro no Analytics do blog há muito tempo, sabe? Eu não gosto de me pautar Aí você por, vai entrar lá por 1 milhão de pessoas. Caramba, perdi. não, cara, as últimas vezes que eu entrei são os mesmos, assim, sei lá, é um número meio fixo, assim, sobe um pouquinho, diminui um pouquinho, mas eu gosto que tem é essa galera, sabe? E tipo, sei lá, daqui a 5 anos pode ser que uma outra galera descubra e saiba que o blog Isso é existiu, legal pra sabe? caramba. Sim. Enfim, isso eu penso no longo prazo, sabe? Porque volta e meia tem umas matérias, uns posts assim Que que, voltam. cara, sabe, Isso é muito legal. descobriram uma entrevista que eu fiz há uns 5 anos, assim, porra, que massa, sabe? Mas eu tô de É boa. tipo assim, tipo, eu imagino, né? Sei lá, você tem uma baita entrevista com o Chris Ware. Todo lançamento dele, aquela entrevista vai voltar a circular, né? De É, alguma forma. é. Ó, Ramon, a última pergunta do bloco A sobre o profissionalismo, né? Sobre o profissional Ramon. Tem um aspecto que a gente deixou passar. Você até citou de leve, mas eu até fiz a brincadeira, né? Tem o nosso amigo Karl Marx, né? Escreveu lá uma vez que
os filósofos têm apenas interpretado o mundo, né? Cabe a nós transformá-lo. Isso é muito legal, porque eu acho que o jornalismo assume muito o papel de, não, eu só sou o leitor do mundo. E até se confunde um pouco, porque eu acho que tem esse papel, é legal, mas também cabe ao jornalismo a transformação. E não como talvez um militante, ou. Acho que aí envereda para vários lados, né? Por exemplo, no jornalismo musical. Tinha muito uma crítica de jornalista que quer construir uma cena, por exemplo, e ser crítico, como que ele vai lidar com as duas coisas. E existem mil formas de fazer isso, enfim. Não quero abranger tanta pergunta assim. Mas você, de alguma forma, com o Vitralizado, militou e conseguiu transformar algumas coisas no mundo prático, né? Isso é muito legal. O Grampo é uma transformação disso, de fazer um prêmio que não só incentiva os autores, premiando, lógico, mas assim, acaba sendo uma organização, né? O que sai de legal esse ano? Então a gente vai olhar no catálogo do prêmio, quem foi nos indicados, quem concorreu, quem ganhou. Você já mudou o mundo na prática, né? E aí, uma coisa que o Érico cita é essa, talvez uma certa militância para conseguir emplacar os quadrinhos no Prêmio Jabuti. Então, por causa dessa força, desse desejo, hoje tem livros sendo premiados e autores com certeza se garantindo, conseguindo mais um projeto, avançando, né? E aí você fala assim, pô, é um grãozinho de areia. E algumas vidas foram transformadas de fato. E o quadrinho, para daqui 10 anos, já mudou, né? Por causa desses gestos, pequenos gestos ativos. Então, tipo, você leu o mundo, escreveu sobre ele, você sente que você transformou ele já? Ou é muita petulância, exagero? Ah, não, eu gosto de pensar nisso. Algumas transformações ou algumas contribuições pontuais que eu possa ter feito, sabe? Boa. Seja na forma dos meus textos, sabe? De fomentar o trabalho de alguém e de às vezes você acreditar no trabalho de uma pessoa, sabe? E aí a pessoa acreditando e fazendo a coisa acontecer, assim. Mas nesse meio tempo teve, né? Por exemplo, aquela série postal que eu fiz, aquela coleção de quadrinhos em cartão postal, que eu acho que foi um negócio que fez o trabalho de algumas pessoas circular, e o Grampo, que é do caralho. O Grampo, para quem não sabe, é uma parceria minha com o Lielson Zene e a Maria Clara Carneiro, do blog Balbúrdia, e a gente faz o Grampo tá aí desde 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vai para a 8ª edição esse ano. E, e é um puta trabalho, envolve muita gente, sabe? Sabe E uma coisa que eu lembrei? Quando a gente fazia reuniões na UGRA, né? Aquilo também mudava, não, né? eu fiz cursos na UGRA, fiz alguns cursos, eu dei acho que 3 cursos na UGRA sobre mercado de quadrinho, sobre leituras, sobre possibilidade de leitura, fiz clubes de leitura numa época que não tinha essa. Não tinha tanto, né? Ainda estava emplacando a coisa do clube de leitura online também, né? Mas era física, presença física, e Deixa eu só relatar isso, porque eu participei de um, né? E era a coisa mais legal, porque você ia frequentar a UGRA, então você comprava um quadrinho que você ia discutir, conhecia pessoas que eu nunca vi na minha vida e assim, não mantive contato com ninguém, mas naquela época era um grupo de pessoas que você, sabe, era uma experiência que, sei lá, hoje você tem isso, você sabe, tipo, é legal, né? É uma coisa verdadeira, né? Sei lá, é uma intensidade diferente, assim, que a gente vai perdendo, assim, as relações vão ficando muito trabalho, casa, assim, esse tipo de vou no cinema, sabe? O clube de leitura é uma coisa tão forte, né? Todo mundo tinha que, sei lá, conta seu clube de leitura, sabe? é, É legal pra caramba. não, cara, essa época toda, assim, que eu ainda estava morando em São Paulo e estava na UGRA, e o começo da UGRA, e eu acho que tinha alguma coisa também rolando da gente estar fomentando, e pirando, e pilhando, e enfim, eu acho que ainda tá até meio cedo para entender o que foi isso tudo que a gente fez, sabe? Mas, por exemplo, o Jabuti, o movimento do Jabuti, o Érico e o Wagner, eles são muito generosos, assim, como eles me colocam como parte envolvida, apesar de eu ter estado envolvido. Foi uma iniciativa do Wagner,
de mandar uma carta para a Câmara Brasileira do Livro pedindo a criação da categoria Histórias em Quadrinhos, e aí ele me passou o texto dele, e assim, eu dei uma lida, mexi, incluí, revisei, e falei, vamos colocar o Érico nessa. E aí o Érico que dá o grande... o Érico vinha pensando e batalhando sobre isso no blog da Companhia das Letras, nas colunas deles há muito tempo. E aí a gente fez chegar na Câmara Brasileira do Livro, e aí foi criada a categoria, né? Que eu fui jurado ano passado. Aí acabaram me chamando e foi uma espécie de fechamento, assim. Mas eu também acho, cara... Olha só, veja bem, tendo fomentado a campanha do Jabuti e sendo um dos criadores do Grampo, eu acho que prêmios são coisas muito superestimadas, sabe? Eu acho que eu acho que igual a tudo na vida, o que eu recomendo é você ter algum filtro crítico de como você encara isso, né? Mas assim, eu acho que... Eu te entendi. Eu, por exemplo, detesto lista, mas amo fazer lista. Então, esse sentimentozinho, assim. Uhum. Enfim, é isso, cara. Ficou legal. Gostei dessa pergunta. E não sei muito sobre as minhas contribuições. Eu acredito que eu tenha contribuído de alguma forma, mas eu acho que também tá cedo, sabe? Tipo, 10 anos num contexto histórico, assim. Daqui a um tempo a gente compreende o que Vamos esperar a live de 50 anos. Até lá você vai ter sim. Até lá, você compra o vitralizado no link da bio, certo? A gente vai encerrando aqui esta primeira parte da conversa e você se liga na parte 2, porque a parte 2 é quadrinhos e também a vida pessoal. Vamos desbravar aí o leitor vitral, né? Como que ele foi criando gosto por jornalismo e opiniões polêmicas. Hein? Eu falei pro Ramon, isso aqui é perigoso, a gente é amigo, Ramon. A gente vai falar coisas que não pode publicar. Será que na parte B da conversa vai ter? Vamos ver. Fique aí com a gente, Ramon. Obrigado, hein, pela parte 1. Vai que a pessoa... Vamos agradecer quem ficou aqui, né? Vai que a pessoa só vê a parte 1. Então, muito obrigado, você colou. Muito obrigado, Ramon, pelo convite mais uma vez. Quer dar uma despedida? Não, agradecer mesmo. Valeu. Fiquem para a segunda parte. E lembrar que o livro está em pré-venda. O link aqui embaixo. E é isso. Valeu. Boa. Um abraço, pessoal.